Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui nessa aula a gente vai fazer uma aplicação de toda aquela introdução teórica, né, sobre relações métricas no triângulo retângulo. Então nós temos aqui o exercício, né, sabendo que o ângulo BAC é igual a 90 graus, esse aqui, né, calcule a medida de M, de N, de C e de H. Então para a gente calcular essas medidas aqui, né, a começar pelo M aqui, ó, a gente vai aplicar aquelas relações métricas que a gente viu na primeira aula desse curso aqui, beleza? Então tá. Para a gente calcular o M aqui, pessoal, a gente vai ter que fazer uma análise aqui para ver como que dá para se calcular ele, beleza? Reparemos no seguinte, ó. A gente tem aqui, por exemplo, né, a medida da projeção, aliás, a medida desse cateto aqui, ó, o AC, beleza? Então, olha só, a gente tem a medida aqui já então do AC. Opa, que mede quanto? 4 metros. Beleza? A gente quer saber a medida do M, né? Que a gente não sabe que medida que é. E aí é o seguinte, nós temos a medida da hipotenusa, ó. Notemos que tem informação aqui, ó, que o BC é 5 metros, né? Ou seja, daqui até aqui, ó, do B até o C, 5 metros. Então a medida da hipotenusa é 5 metros. Então aqui dá para a gente fazer o seguinte, ó, vamos aplicar a seguinte relação métrica que eu vou colocar aqui do lado para você. Então tá aqui, ó. O quadrado do cateto maior é igual ao produto da sua projeção sobre a hipotenusa pela hipotenusa. Ou seja, o quadrado desse cateto aqui, ó, ele vai ser igual ao produto, né, da hipotenusa pela projeção desse cateto aqui, beleza? Então vamos pegar aqui essa relação matemática, né? B quadrado, que vai ser igual a A vezes o M. O B quadrado, quem que está fazendo o papel do B quadrado aqui, ó? É esse camarada aqui, beleza? Então B ele é igual a 4. Então ó, note que o AC, ele que está fazendo o papel do B ali, da medida B, beleza? No caso aqui o M a gente quer saber, então a gente não tem nada ainda a respeito, mas o A, quem que está fazendo o papel do A aqui? É esse aqui, ó, beleza? É o BC. Por que que é o BC? Porque ele é hipotenusa, beleza? Então quem está fazendo o papel do A é o BC. Então basta a gente substituir esses valores aqui dentro aqui da relação matemática que a gente consegue encontrar o valor aqui dessa projeção aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. O B ele vale 4. Então vai ser 4 elevado ao quadrado, que vai ser igual ao A. O A mede quanto? Mede 5, beleza? Vezes o M que a gente quer achar. Então desenvolvendo, ó, 4 elevado a 2 é a mesma coisa que 4 vezes 4, que vai ser igual a 5 vezes M. 4 vezes 4 é 16, que vai ser igual a 5 vezes M. E aí o seguinte, o 5 está multiplicando o M, então se eu quero isolar o M, o 5 vai passar para o outro lado, dividindo. Então vai ficar assim, ó, M vai ser igual ao 16, e esse 5 que está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo, beleza? Então basta fazer essa conta aqui para me descobrir aqui o valor do M, ou seja, desse camarada aqui, ó. Eu vou deixar até em vermelho aqui para vocês. Então vai ficar assim. 16 dividido pelo 5. O 5 ele cabe 3 vezes aqui no 16, né? Então vai ser 3 vezes 5, que é 15. 16 menos 15, 1. Não dá para dividir 1 pelo 5, então eu vou colocar um zero aqui, beleza? E uma vírgula aqui. Agora dá, né? 5 cabe 2 vezes no 10, então vai ser 10 dividido por 5 é 2, 2 vezes 5, 10. E 10 menos 10, 0. Ou seja, o meu M, ele vale quanto? 3,2 metros, beleza?
Então tá aqui, ó, já encontramos então o m, beleza? Vejam que o m já foi encontrado aqui, ó. Então a gente vai dizer que o m é 3,2 metros. Ok, agora vamos encontrar o valor do n. N de navio, né? Ou seja, o n de navio vai ser a medida desse camarada aqui, ó. E para achar a medida dele, pessoal, não é difícil. Por que que não é difícil? Porque é o seguinte, ó, a gente já não tem a medida da hipotenusa, a gente já tem a medida da hipotenusa, certo? Que é o A. Então no caso aqui, ó, o A, ele mede quanto? 5, beleza? A gente já tem a medida do M, que é quanto? A gente acabou de encontrar, 3,2 metros. E a gente quer encontrar o N. Agora, como que a gente faz para encontrar o N? Bom, basta a gente aplicar aquela relação matemática que a gente já viu na aula passada, né, na introdução, e que dá para ver facilmente aqui pelo visual. Ó. O M aqui a gente já sabe que é 3,2 metros. A hipotenusa inteira é 5. Então, se eu pegar aqui e subtrair da hipotenusa esse m, automaticamente vai restar só a medida desse camarada aqui. Beleza? Isso significa o seguinte, que a medida do A ela é igual ao m mais o n, beleza? Ou seja, a medida da hipotenusa é a soma do m mais o n. O A eu já tenho, que é 5. O m também já temos, que é 3,2. Mais o n. Então basta eu isolar esse n para me encontrar o valor dele. Então, para me isolar o n, o 3,2 aqui que é positivo, ele vai passar para o outro lado e vai ficar como? Negativo, né? Então vai ficar menos 3,2, que vai ser igual ao n. Reparem que eu estou isolando aqui o n, beleza? 3,2 estava aqui no segundo membro, ele foi lá para o primeiro e inverteu o sinal. Agora faço essa subtração, né? Então fica assim, ó. Fazendo o cálculo aqui, ó. 5 menos 3,2. Tomando cuidado de colocar vírgula embaixo de vírgula, né? Então aqui fica a vírgula do 5. E aqui a gente iguala a casa decimal com 0. Dá para subtrair o 0 do 2? Não dá, né? Então a gente vai emprestar 1 aqui do 5, que vai virar 4. E aqui vai ficar 10 menos 2, que é 8. E aqui 4 menos 3, que é 1. Vírgula embaixo de vírgula na subtração, então deu 1,8. Então o n deu exatamente 1,8 metro, beleza? Então já encontramos aqui o valor do n, beleza? Então n 1,8 metros. Então vamos colocar até aqui, ó, n igual a 1,8 metros. E vamos aproveitar e colocar aqui também, né? Reparem no seguinte, ó, que se a gente pegar aqui esse n e o m, somar de fato vai dar os 5 metros de hipotenusa. Porque olha só, se a gente pegar aqui 1,8 mais 3,2, a gente vai ter que 8 mais 2 é 10, vai 1, 1 mais 1, 2, e 2 mais 3, 5. Então deu exatamente 5 metros, que é a medida da hipotenusa aqui, beleza? Agora a gente vai ter que encontrar quem? O C, né? Vamos encontrar a medida do C. Já encontramos M, o N, e agora vamos para o C. Para encontrar a medida do C, a gente vai aplicar a seguinte relação matemática. Então tá aqui, ó, o quadrado do cateto menor, que é esse aqui, beleza? Ele é igual ao produto da sua projeção sobre hipotenusa pela hipotenusa inteira aqui, beleza? É isso que diz aqui nessa relação matemática. Então vamos fazer os cálculos. Então a gente tem aqui c elevado ao quadrado, né?
vai ser igual ao A, que é a hipotenusa, vezes o N, que a gente já encontrou aqui, ó. Então, a hipotenusa a gente já tem, né? A hipotenusa ela mede 5. O A é a hipotenusa, o N a gente já tem também, que é 1,8 metros, que é esse camarada aqui. Então basta a gente substituir eles aqui na fórmula e a gente encontra aqui o C. Então vai ficar C elevado ao quadrado, que vai ser igual ao A, que é 5, vezes o N, que é 1,8. Então C elevado ao quadrado é igual a 5 vezes 1,8. Então vamos fazer o cálculo aqui. Então vai ficar assim, ó. 5 vezes 1,8. 5 vezes 8, 40. Vai 4. 5 vezes 1, 5. Com mais 9, 90. Como a gente tem uma vírgula aqui, né, uma casa depois da vírgula, então a gente conta de lá para cá e a gente conta uma casa, né, e coloca a vírgula aqui. Ou seja, a gente vai ter aqui como resultado 9. Agora a gente basta isolar esse C aqui, né? Só que daí vai acontecer isso aqui, ó. O C está sendo elevado ao quadrado, então para a gente isolar o C, a gente vai ter que calcular então a raiz quadrada do 9, beleza? A raiz quadrada do 9. Então vai ficar assim, ó. Qual que é o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes é 9? É o 3, beleza? Então tá aí, ó. Essa aí já é a medida do C que nós acabamos de encontrar agora, beleza? Então o C ele mede quanto? 3 metros. Então já vamos colocar aqui que o C ele mede 3 metros e vamos colocar aqui para completar aqui também, beleza? Agora falta somente, né, pessoal, a medida do H aqui, ó. O H é o que? É a altura, beleza? A altura relativa à hipotenusa. Então, para a gente calcular essa altura aqui, eu vou colocar a relação matemática que nós vamos utilizar. Vai ser essa aqui, ó. Então tá aqui, ó. O quadrado da altura relativa à hipotenusa, ou seja, esse camarada aqui, que eu vou colocar ele em verde, ó. Então esse aqui, né, que está em verdinho aqui. O quadrado da altura relativa à hipotenusa, que é esse verdinho, é igual ao produto entre as projeções dos catetos sobre a hipotenusa, ou seja, o m vezes o n, ou seja, essa altura relativa à hipotenusa ao quadrado, ela vai ser igual às projeções, tá vendo? Essa projeção aqui do cateto C vezes essa projeção aqui do cateto B. É isso que diz essa relação métrica aqui, ó. Então, a altura, né? Vamos mapear os dados aqui, ó. A altura a gente não tem. O m a gente já tem, que está aqui, ó, 3,2. E o n está ali, né? 1,8. Então vamos calcular. Então vai ficar assim, ó, h elevado a 2, que vai ser igual ao m, que vale 3,2, vezes o n, que vale 1,8. Então vamos fazer aqui a conta, né? Então vai ficar 3,2 vezes 1,8. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Colocamos o sinal de mais aqui. E aqui 3 vezes 8, 24. Vai 2. 3 vezes 1, 3, com mais 2, 5. E aqui então a gente abaixa o 6. 3 mais 4 é 7. E daí a gente só abaixa o 5. Contando o número de casas depois da vírgula, né? Então a gente tem uma casa aqui e mais uma casa aqui. Então a gente conta de lá para cá 2 casas e coloca a vírgula aqui. Então até agora a gente tem o seguinte, que
a altura elevado ao quadrado vai ser igual a 5,76. E aí, para a gente isolar o h, né, encontrar ele, a gente vai ter que isolar ele, calculando a raiz quadrada desse 5,76. Bom, aí aqui é o seguinte, ó. Para a gente calcular essa raiz quadrada aqui, a gente pode fazer o seguinte, a seguinte transformação. Vamos transformar esse número decimal aqui em uma fração. Então vai ficar assim, ó. A gente escreve o 576 sem a vírgula. Colocamos aqui o traço da fração. E aí o seguinte, quantas casas depois da vírgula nós temos aqui? Duas, né? Então significa que eu vou escrever embaixo aqui, ó, o número 1 e o número de zeros correspondente ao número de casas decimais depois da vírgula, que é 2. Então se são duas casas, eu vou ter que colocar 2 zeros. Repara que 576 dividido por 100 dá exatamente esse número aqui, ó. Beleza? Então vou colocar tudo isso aqui dentro da raiz quadrada. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa raiz quadrada grandona e vou dividir em duas raízes quadradas pequenininhas, beleza? Cada uma para o seu próprio número. Uma para o numerador e outra para o denominador. Então vai ficar assim, ó, 576 dentro da raiz quadrada e o 100 dentro da raiz quadrada também, beleza? Bom, aí o seguinte, para me calcular a raiz quadrada de 576, eu vou ter que decompor o 576 em fatores primos, né? Então vamos lá, ó. Então eu vou escrever aqui o 576 e vou começar a decompor em fatores primos. Então 576 dividido por 2 vai dar exatamente 288. 288 dá para dividir pelo 2 também, e aí vai ficar 144. 144 também dá para dividir pelo 2. Então aqui no caso vai ficar 72, né? 72 também dá para dividir pelo 2. Então aqui vai ficar 36. 36 também dá para dividir pelo 2, vai dar exatamente 18. O 18 dá para dividir pelo 2, vai dar 9. O 9 dá para dividir só pelo 3, né? O menor número primo possível. Então 9 por 3 é 3. E o 3 dá para dividir pelo próprio 3. Então aqui vai dar 1. Então aqui a gente vai ter o 2 aparecendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ser 2 elevado a 6, que multiplica o 3 elevado a 1 duas vezes. Beleza? Então aqui é o seguinte, o h, a raiz quadrada de 576, eu posso escrever esse 576 como 2 elevado a 6, que multiplica o 3 elevado a 2, beleza? E aqui embaixo, raiz quadrada de 100. Isso aqui é fácil, né? Qual que é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes é 100? É o 10, beleza? Então a raiz quadrada de 100 é 10. Agora continuando aqui o desenvolvimento, vai ficar assim, ó, o h vai ser igual a essa raiz quadrada que eu vou transformar em duas raízes quadradas menores, beleza? Eu vou transformar então esse radical do produto num produto de radicais. Então vai ficar assim, ó, 2 elevado a 6 dentro da raiz quadrada, que multiplica o 3 elevado a 2 dentro da raiz quadrada também, sobre o 10. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Repara que aqui nesse índice, né, tanto nesse como nesse não tem nenhum número escrito, mas eu sei que é 2, beleza? Por isso que é a raiz quadrada. Então eu vou transformar esse radical numa potência e esse aqui também numa potência. Então vai ficar assim, ó. 2 vai ser elevado a 6
Ou seja, quem está por dentro fica por cima e quem está por fora fica por baixo aqui do expoente, que multiplica o 3 elevado a 2 dividido por esse 2 que está por fora. Então repara que esse verdinho fica por cima e o que está por fora por baixo, sobre 10. Então aqui o H vai ser 2 elevado a 6 dividido por 2, que é 3. Vezes o 3. 2 dividido por 2, 1. Sobre 10. Então aqui o H ele vai ser 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2, né? Vezes o 3 elevado a 1, que é o próprio 3. Sobre 10. Então continuando aqui, ó, o H vai ser 2 vezes 2, que é 4. E 4 vezes 2, que é 8. E 8 vezes 3, que é 24. Então ali vai ficar 24 sobre o 10. E aí é o seguinte, 24 dividido pelo 10 é 2,4 metros. Que a gente tem somente um zero aqui, então a gente conta de lá para cá uma casa e coloca a vírgula aqui. Ou seja, acabamos de encontrar então a altura, beleza? Relativa à hipotenusa, 2,4 metros. Ou seja, esse H aqui deu exatamente 2,4 metros, beleza? E finalmente resolvemos todos os itens aqui do exercício. Então esse aqui foi um vídeo, né, sobre a aplicação daquelas relações métricas da aula introdutória, né, que era mais teórica. Então aqui a gente fez na prática, né, exercitou na prática como que a gente aplica essas relações métricas, beleza? Então pessoal, vou ficar por aqui, um grande abraço para vocês e até a próxima aula.